Bem-vindos a mais uma live. Vamos lá, vamos acertar as coisas aqui. Então, depois de muito tempo, eu estou retornando ao Instagram, ao YouTube, com muito prazer. Como vocês já sabem, meu nome é Roberta Andriane Renault, eu sou advogada criminalista e sou professora também de prática penal. E já expliquei aqui no Instagram sobre os motivos do meu afastamento, mas se você não viu, você pode assistir o vídeo. Mas não vamos mais falar sobre isso porque situações que nós passamos na vida que são difíceis, né? Elas têm, para mim, pelo menos, um objetivo, um propósito, que é aprender com elas, evoluir, crescer e seguir em frente. Então, eu estou aqui nesse vídeo e nessa live, e eu pretendo fazer mais lives, pelo menos uma vez por semana, sobre um tema que sempre me interessa muito, que sempre me dá muito prazer de falar, que é sobre a execução penal. Através desse tema, eu tenho, graças a Deus, ajudado muitas famílias, principalmente no canal do YouTube, famílias que não possuem condições financeiras de arcar com honorários advocatícios, com contratar advogados, que muitas vezes são assistidas pela Defensoria Pública e que têm muitas dúvidas, né? Apresentam dúvidas assim das mais variadas espécies, né? E não tem o suporte, não porque a Defensoria não seja boa. Eu já atuei na Defensoria Pública como estagiária há 1000 anos atrás, já fiz um concurso e sei da seriedade da instituição e admiro demais os defensores públicos. Mas nós estamos num sistema caótico, né? Então não tem estrutura para a Defensoria atender todo mundo. Então esse trabalho que eu vou fazer hoje é uma mini aula, na verdade inspirada no meu curso de execução penal, que eu ministro todas as quintas-feiras, ao vivo. Se você tiver interesse, depois entre em contato comigo. E nesse mini curso que eu vou fazer agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a progressão de regime, né? A importância da progressão de regime, e eu vou trazer dicas práticas de como vocês aplicarem essa progressão. Claro que é um resumo, né? Um resumo do resumo, mas é, na verdade, uma espécie de introdução. Porque as pessoas, principalmente os advogados, quando vão falar em progressão de regime e não tem prática na execução penal, eles geralmente ficam presos ao lapso temporal, ou seja, em quanto tempo o cliente vai fazer, né, para sair de um regime, do regime fechado para o regime semiaberto, depois do regime semiaberto para o regime aberto. Mas se esquecem de uma série de detalhes e, portanto, como eles não têm acesso a essa informação, acesso até tem, né? Porque basta estudar, né? Existem doutrinas enfim, basta procurar, né? Jurisprudência, mas muitas vezes eles ficam na noção rasa, que é a leitura da lei apenas, e dão informações incorretas para os clientes. Então, hoje eu estou aqui para alertar vocês de algumas coisas antes de passar qualquer informação para o cliente, ou até você que está me assistindo, eu vou botar também no YouTube, você que está me assistindo e tem muita dificuldade de entender em quanto tempo seu parente vai progredir de regime, quanto tempo ele vai sair de um regime para o outro, eu estou aqui para isso. Bom, antes de mais nada, embora a gente esteja sofrendo várias alterações ao longo dos anos, desde a vigência da Lei de Execução Penal, é importante falar que o nosso sistema brasileiro é o sistema progressivo, herdado lá de Alexander Makonik, de Norfolk Island, que introduziu esse sistema lá. E esse tema é muito interessante porque eu estou estudando para minha tese de mestrado, mas enfim, é um sistema onde a pessoa começa a cumprir a pena num regime inicial. Então, existe o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Então, a pessoa começa a cumprir no regime, por exemplo, fechado, e depois ela, pelo mérito dela e determinado período de tempo, ela adquire condições para progredir para o semiaberto. E qual é a vantagem disso tudo?
A vantagem é uma só, porque quanto menor, né, for o regime, se ela consegue progredir para o semiaberto, ela adquire algumas vantagens, vamos colocar assim. O Estado vai dando voto de confiança cada vez maior, vai dando uma certa liberdade para o reeducando até ele conquistar a liberdade dele. Então, embora as alterações recentes, né, estejam proibindo vários benefícios, eu detesto essa palavra benefícios, eu acho que são direitos, mas embora as leis estejam violando, né, tirando do reeducando esses direitos, a pessoa, por exemplo, que progride no semiaberto, ela tem mais vantagens do que a pessoa que está no fechado. E a que está no aberto, com certeza, tem muito mais do que do semiaberto, né? Porque hoje em dia, há um tempo, a gente, embora tenha casa de albergado, a pessoa compra em casa. Então, a progressão de regime é um tema importante, embora não resuma tudo que vem a ser a execução penal. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que para você determinar quanto tempo o seu cliente vai progredir de regime, você precisa saber a data do fato, ou seja, a data em que ele praticou o crime, e você tem que lembrar daquele princípio que eu sempre falo para vocês, que é o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, ou o princípio da irretroatividade. Então, imagina que o cliente praticou o crime no dia 21 de outubro de 2020. Você vai olhar naquela época qual a lei que estava em vigor e quais eram as regras para a progressão de regime naquela época. E você vai comparar com os dias atuais, né? Então, qual é a lei que está vigente hoje e qual a lei que estava vigente na data do crime? Você vai ver qual é a mais benéfica. Geralmente, a lei anterior é sempre a mais benéfica. Por quê? Porque o legislador foi alterando a lei de execução penal, foi alterando as regras de progressão de regime, justamente para prejudicar, né, para piorar, para tornar mais rígida a progressão. Então, você verificando qual a lei mais benéfica, você vai aplicar. Então, imagina que para progredir de regime, em 2020, o seu cliente tinha que cumprir 1/6 da pena. E hoje ele tem que cumprir metade da pena. Estou dando um exemplo só para você entender. E você está hoje lidando com uma questão de progressão. Então, qual a lei você vai aplicar? Na época em que ele podia progredir com 1/6 da pena. Isso é o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. E uma outra coisa também é que é interessante, né? No curso eu abordei bastante na última aula. Às vezes o crime ele é hediondo hoje e na época em que praticou o crime não era. Então, também pode se beneficiar, né? Então, vamos lá. A nossa lei de execução penal, ela sofreu uma série de alterações com o passar do tempo. E uma das principais alterações foi justamente na progressão de regime. Eu preparei uma tabela no meu curso e eu vou falar um pouquinho dela para vocês entenderem e aplicarem nos casos práticos, né? E os familiares que estão me assistindo de pessoas que estão presas ou de que vão começar a cumprir a pena, é interessante vocês entenderem isso. Então, vamos lá. A partir de, antes de 29 de março de 2007, por que 29 de março de 2007? Porque foi quando surgiu a Lei 11.464. Antes dessa lei, o que acontecia? Não havia distinção entre crime hediondo ou crime comum para fins de progressão de regime. Roberto, o que você quer dizer com isso? Aquele que praticava um crime hediondo ou um crime comum, ele progredia com o cumprimento de 1/6 da pena. Então não havia essa diferenciação. Então, se por acaso você pega um processo, né? E esse processo é um processo antigo e você verifica que essa razão da progressão não foi observada, você pode corrigir a qualquer tempo. Por isso é importante entender. Muito bem. Mas a partir de 29 de março de 2007, se seu cliente praticou um fato
o crime que ele foi condenado a partir dessa data, entre 29 de março de 2007 até 19 de dezembro de 2018, havia uma outra regrinha aqui. E qual era a regra? É a famosa dos 2/5 e 3/5. Então, o reeducando, que precisava progredir de regime, além do excelente comportamento carcerário, não vamos nos esquecer que isso é fundamental, excelente, ter um bom comportamento carcerário, não cometer faltas disciplinares, né? Então isso é muito importante, isso é algo que nós temos que alertar os nossos clientes sempre que formos orientá-los. É a primeira orientação, fica direitinho, não cometa nenhuma irregularidade para você não sofrer mais tarde, né? Porque qualquer direito, pelo menos a grande maioria, depende, né, na execução penal de um bom comportamento carcerário. Bom, então, entre 29 de março de 2007 até 19 de dezembro de 2018, a pessoa, para progredir de regime, eu tinha agora que saber a diferença entre crime comum e crime hediondo. Então, se ela praticou um crime comum, o que acontece? Ela progride com 1/6 da pena. Se ela, por acaso, ela praticou um crime comum, um crime hediondo, e ela é primária, ela tem que cumprir 2/5 da pena. E se ela praticou um crime hediondo e é reincidente, ela tem que cumprir 3/5 da pena. Então, essa regra que eu acabei de falar, ela se aplica a todo e qualquer reeducando que praticou o delito entre 29 de março de 2007 até 19 de dezembro de 2018. Então, independente de estarmos em 2025, essa é a regra que deve ser aplicada ao reeducando. Aí lembra do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, ok? Bom, a partir de 20 de dezembro de 2018, então vai entre 20 de dezembro de 2018 até 22 de janeiro de 2020, ou seja, antes da vigência do pacote anticrime, havia outra regra. Além de 1/6 da pena para os crimes comuns, 2/5 para os crimes hediondos quando o reeducando é primário, 3/5 para o reeducando quando o crime é hediondo e ele é reincidente. Havia uma regra destinada às mulheres, e aqui eu vou ler para vocês, era a antiga redação do artigo 112, parágrafo 3º da LEP. E falava da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Os requisitos para a progressão de regime eram não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra seu filho ou ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Então havia algumas regras diferenciadas para as mulheres gestantes ou que fossem mãe ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência. Isso foi a partir de 20 de dezembro de 2018 até 22 de janeiro de 2020. Bom, então já falamos antes, em 2007, como é que eram as regras de progressão de regime. Falamos agora das regras entre 20 de dezembro de 2018 a 22 de janeiro de 2020 e vamos falar agora das regras do pacote anticrime. Vou reforçar. Todas essas regras podem ser aplicadas agora em 2025. Vai depender do quê? Da data do fato em que seu cliente foi condenado. Então, se ele foi condenado em 29 de abril de 2007, eu vou aplicar a regra antiga de 2/5, 3/5, 1/6. Se ele praticar um crime a partir de 23 de janeiro de 2020, aí eu vou passar a aplicar do pacote anticrime. Bom, com o pacote anticrime, aí o que aconteceu? Antes, as regras eram as seguintes.
O que estava na lei de execução penal era apenas para os crimes comuns. Então, lá nos crimes comuns, o artigo 112 dizia 1/6 da pena quando o crime é comum. Quando você ia estudar a progressão de regime para aqueles que cometessem crimes hediondos, você tinha que ler o quê? A lei de crimes hediondos, que é a lei 8.072 de 90. Então, você olhava lá o artigo 2º, parágrafo 2º, e ali tinham as regras dos 2/5 e 3/5. Com o pacote anticrime, que entrou em vigor a partir de 23 de janeiro de 2020, as regras, tanto para crimes comuns como para crimes hediondos, se concentraram no mesmo lugar. Então, agora não tem mais o artigo 2º, parágrafo 2º. Ele foi revogado com relação às regras de progressão para crimes hediondos. Agora, crime hediondo, crime comum, tudo está no artigo 112. E aí vem aquelas frações absurdas que é objeto de várias aulas, mas hoje aqui é só para dar uma introdução para vocês com muito carinho. Então vem os 16%, 20%, 25% e etc. Então agora você não precisa mais olhar a lei de crimes hediondos. Você só vai olhar a lei de crimes hediondos quando você for determinar se o crime que o seu cliente cometeu é hediondo ou comum. E aí, isso é importante, né? Então, como que você vai saber se o crime é hediondo? Ah, Roberta, eu vou olhar a lei 8.072. Não só isso, você vai olhar primeiro a data do fato. Na época em que o meu cliente praticou o delito, a que ele foi condenado, esse delito era de fato hediondo? Se era de fato hediondo, então eu vou aplicar como crime hediondo. Mas se na época em que ele praticou não era hediondo e agora é, não interessa. Não pode retroagir para prejudicar o apenado. Então, a partir de 23 de janeiro de 2020, com a lei dos crimes hediondos, né? E foi alterada, e aí passa o pacote anticrime a definir que tudo fica no mesmo lugar. Então, agora as regras estão todas no artigo 112 da LEP. Agora, uma alteração muito importante que surgiu também para a progressão de regime a partir de 2024. Vou dizer até a lei aqui, que é a Lei 14.994, de 10 de outubro de 2024. Além das regras que eu acabei de falar, existe uma regra para a pessoa que quer progredir de regime, foi condenada, é primária pelo crime de feminicídio. Então, surgiu o artigo 112, inciso 6º, a proporção de 55% se o apenado for condenado pela prática de feminicídio e se for primário, vedado o livramento condicional. Essa regra de 55%, ela só se aplica aos reeducandos condenados por feminicídio primários que praticaram fatos a partir de 10 de outubro de 2024. Então, toda vez que vocês estudarem execução penal, por favor, tenham em mente a data do delito e o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Isso é muito importante. Sem isso, vocês não conseguem atuar. Então, nessa aula de hoje, o que eu quis deixar bem claro é que para você pensar em calcular antes de fazer os cálculos, de olhar a tabela e de olhar o processo, você precisa entender, você precisa dominar o marco histórico da Lei de Execução Penal. Todas as alterações que ocorreram desde a vigência da lei até os dias atuais. Porque essas regras, elas não sumiram por completo. Elas podem ser aplicadas, regras anteriores, de acordo com a situação do cliente de vocês. Então, hoje era esse o meu recado aqui para vocês. Eu vou passar a fazer lives, vou voltar, estou muito feliz de estar fazendo isso, voltar a compartilhar com vocês também o meu canal do YouTube, que é um canal que eu amo, Vocação Jurídica,
e lá vocês têm mais de 100 vídeos sobre a prática da advocacia criminal. Eu falo não só sobre execução, mas tem muitos temas: júri, procedimentos ordinários, como atuar nas audiências de instrução e julgamento, redação de peças, enfim. Voltei com a corda total e a cada segunda-feira eu vou tentar fazer aqui uma aula para vocês, uma mini aula, né? Com explicações que eu acho que são importantes, tá bom? Se você tiver dúvida, depois quiser entrar em contato comigo, seja bem-vindo. Eu, como falei, tenho um curso de execução penal que está em andamento, é um curso completo, bem detalhado, de prática e teoria, e ele é ministrado todas as quintas-feiras. Então, se você tiver interesse em participar, você também pode se inscrever e será muito, muito bem-vindo mesmo. Então, vou tentar aqui desligar o vídeo e desejar para você uma excelente semana, muita paz, tudo de bom para você e até a próxima, tá bom, querida? Ah, doutor Eliseu, bom dia, seja bem-vindo. Acho que é a doutora Natália, pela foto, não sei. Doutor Pablo, quanto tempo que eu não falo com o senhor, doutor? Espero que esteja bem, tá bom? Vou tentar agora aqui desligar, porque eu não me lembro mais como é que faz para desligar a live. Mas olha, um beijo para vocês, boa semana e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Tchau, fiquem com Deus.